Kita mulai. Bagi kalian yang mau beli jersey Barcelona terbaru musim ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Atau kalian bisa langsung order via WhatsApp, mumpung lagi gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. No Nueva Los Cármenes, em Granada, para o desafio que vai opor estas duas equipas com os jogadores portugueses. Domingos Duarte é titular do lado da equipa do Granada. Barcelona alinha com Francisco Trincão na equipa titular e com algumas alterações. Langley a começar o desafio no banco de suplentes. Trincão será titular, como disse, neste desafio que irá apurar apenas uma das duas equipas. O Ousmane Dembélé, depois do desafio anterior na Taça do Rei de Espanha, começa para já no banco de suplentes. El Mosquito, como é conhecido. Granada alinhar quando foi eliminado pelo Atlético Bilbao. Começa neste momento a decidir-se para Sergi Roberto. Roberto a cruzar, a bola a bater no peito de um jogador do Granada. Vai para o chão. O setor defensivo passa o Lionel Messi. Bem medido. Jordi Alba procura Frenkie de Jong. Como o Francisco Trincão, que agora tira cruzamento para o cabeceamento. E há uma emenda que quase dava golo. O Ronaldo fica a queixar-se de uma falta. Nada foi assinalado pela equipa de arbitragem. Ainda não se ouviu o apito de Sanchez. Lisa deixou para Sergi Roberto. Barcelona a começar muito bem o jogo. Cabeceamento de Francisco Trincão. Está dentro da grande área. Trincão faz o passe para Griezmann. Pode marcar Barcelona. Griezmann apoiado atrás, cruzamento para mais um cabeceamento. Agora é perigosíssimo também ao Trincão deste lado. Messi vai para finalizar. Lionel Messi atira. A defesa. Trincão. A segunda não acerta na baliza, porque há uma grande intervenção do guarda-redes Aranés Candel. Francisco Trincão com mais uma ocasião. A jogada construída por Lionel Messi. Canto ainda assim para a equipa do Barcelona, que já dispôs de dois pontapés de canto. Cabeceamento do central uruguaio. Ronald Araújo foi ao ataque. Nada estava na terceira divisão espanhola. Ataque para Griezmann. O remate contra Herman. Ganha canto outra vez a equipa do Barcelona. Está a ser uma avalanche de ataque da equipa da Catalunha. O lance é combinado e é bem executado. Se Messi conseguir tirar cruzamento, vai para as mãos. Posição de Griezmann e fica à disposição do jogador do Barcelona. Saiu com o Lionel Messi a tentar o sentido onde estava o seu capitão. Messi puxa para a linha final, cruza, sabe ainda para no início da temporada. A verdade é que o Francisco Trincão tem Madrid. Em Madrid jogou o Roberto Soldado quando era jovem. Cruzamento! Finalização de Puertas dentro da grande área. Não acerta na baliza de Ter Stegen. Encontrou agora Messi de primeira. Frenkie de Jong no apoio. Outra vez Messi. Vai para o chão Lionel Messi. E atenção que vem aí. Penalti com barreira. Falta é fora da área. Todas do Barcelona. E um do Granada ajoelhado. Livre de Messi. Para o voo de Aranés Candel. A defender para canto. Grande momento para o guarda-redes, que já tem duas intervenções de notável. Falta do árbitro sobre o jogador do Granada. Já lá vamos à repetição. Corte. Aperto, deixando a bola para Messi. Messi arrancou, adiantou demais. O corte feito pelo jogador do Granada. E assinalada falta ao Lionel Messi. Com muitos protestos agora dos jogadores da equipa da casa. Mas pela face lateral, Lionel Messi vai cruzar. Segundo posto, quem está lá para cabecear é um corte de Alberto Soro, que veio ajudar a fechar no setor defensivo. Foi ele que cortou para a grande área. Vê o posicionamento de Ronaldo Araújo. Vai para lá direitinho. A bola, cabeceamento. Aranés Candel a agarrar. É o 10º Messi para Griezmann. A aproximação da grande área. O árbitro tem que interromper o jogo. Porquê? Agora é qualquer coisa que aconteceu fora do lance. Amarelo para os jogadores do Granada que estão a protestar. Do corpo técnico do Sevilha. Livre batido para o cabeceamento de Ronaldo. Passa ao lado da baliza de Aranés Candel. Vai Pedri cobrar este pontapé de canto. A bola vai para a entrada da pequena área afastada. Ian Brice. A bola chega a Kennedy, mas também sobe a bandeirola. Está fora de jogo o jogador brasileiro. Marca-se a Griezmann. Sergi Roberto atira de pé esquerdo. Aranés Candel largou, mas que resolve com a ajuda de Griezmann. Também solidária na hora de fechar atrás. A equipa do Barcelona não pode cometer estes erros. Vai marcar o Granada! Marca Kennedy no sítio certo, numa asneira de Samuel Umtiti, que não tira a bola do seu espaço defensivo. A bola não é afastada. O Granada aproveita e com dois toques faz a bola chegar à zona de final de Tenerife. A puxar a bola para dentro ainda, para rematar. Não, cruzamento. Não se perder a bola. Kennedy a fazer gato sapato do uruguaio, a rematar cruzado muito longe do alvo. E Roberto Soldado também não atacou a zona do segundo poste. Mais tarde, em 2004-2005, grande lance de Trincão num túnel de rigidez, na forma como se arruma. Atenção à ocasião para Griezmann. Trincão vai levar a bola até a linha final, cruzou, corte! No sítio certo, a atirar pela linha final. Pareceu-me o Domingos Duarte.
E foi soldado outra vez, a tabelinha com Busquets, levanta para Frenkie de Jong, corte, apelar à desmarcação, respeitar a desmarcação de Frenkie de Jong, Roberto Soldado para marcar o segundo para o Granada, sai Ter Stegen, já está! Granada 2, Barcelona 0, contra-ataque letal da equipa do Granada, depois de uma combinação entre Griezmann e Pedri, que não fugia, Frenkie de Jong, peço desculpa, Ronaldo e Messi. Mas é Ronaldo Araújo, cruzamento para Griezmann, saiu Arenas Candel com o pé. Árbitro a pôr ordem dentro da grande área, conversar com os jogadores que batidos, chegada a baliza, Arenas Candel. Pedri, excelente, a travar, a dar a bola para Jordi Alba, pode marcar o Barcelona, bola dentro da grande área. Busquets, para dentro da grande área para Messi, atento, Pedri vai com ele, travou. E um túnel, avança para a grande área, dá para Serginho Dest, é uma bola muito exigente, ainda vai tentar captar, e túnel ao Pedri, ainda puxa para dentro, e Machis, querem ver, sai ao meio da baliza, à medida que avança o ataque do Barcelona, Serginho Dest a recuperar cruzamento, direto a bola sair de Messi, vai para Trincão, devolve a Messi, atira Messi, Arones, Messi outra vez, finta, vai para Trincão, atira Trincão, mas a bola bate na barra com estrondo, Francisco Trincão de pé direito, a bola a bater na barra da baliza de Arones Candel. Cebolinha para a baliza, livre batido para Ronaldo Araújo, corta a defesa do Granada para Suárez, a desmarcação do companheiro, também percebeu o que queria fazer, pode ser emprestado ao Cartagena, leva outra vez para a linha final, é bloqueado por Carlos Neves e foi ele que fez falta. Ousmane Dembélé acaba por cometer a jogar com o Nápoles, Serginho Dest a cruzar, a bola bate em Neva pela segunda, Jordi Alba, Messi pica para dentro da grande área, saiu o guarda-redes. Cruzamento, zona do segundo posto, corta. Olha lá, chegou a Fedevico por puertas travessas. Vai para o chão, Fedevico reclama uma falta que não é assinalada. Apoio de Braithwaite, devolve ao jogador argentino. É agarrado à entrada da grande área. Vem aí mais um daqueles penaltis com barreira na meia-lua. Falta de Arrelmão. Tem todo o lado direito do guarda-redes. É para lá que bateu na barreira, enchendo a barreira. Jordi Alba, sai um cruzamento, finalmente à procura de uma conquista, puxa, ainda está lá dentro o Lionel Messi, cruzamento, segundo posto que aparece, mais um corte para canto, foi Carlos Neva, solidariedade defensiva, mais um lançamento longo, sai Ter Stegen, atrapalhação com o empurrão de Darwin Machis, Serginho Dest, prontamente assinalado a irregularidade, tira contra o adversário, o corte do Wings Duarte, pontapé da bicicleta de Griezmann. Nenhum deu gol, cruzamento para Dwight, não vai chegar. Griezmann chega, mas não acerta. O Serginho Dest de novo para Ousmane Dembélé, tira o remate, era um golaço. Messi a levantar para Griezmann, a marcar o gol mais caricato do jogo. Um passe de Lionel Messi. Griezmann que ainda há 1 minuto e meio talvez tinha errado, certeza. Messi é ele que remata de longe, sai uma ideia parada, ainda evita o primeiro adversário, Messi no poste! Abençoados Ferro a mirar cruzamento para Griezmann ao segundo posto, vai marcar! Inacreditável o que acaba de acontecer, Jordi Alba empata para a equipa do Barcelona e lança este desafio para prolongamento, inacreditável o que acabamos de ver. Não é possível o Barcelona, de forma cruel para o Granada, deixar o melhor para marcar a equipa do Granada. Querem ver outro golpe de teatro, o Suárez atirou, não acertou na baliza, inacreditável. Luís, da grande área, Messi, agora ia-se para rematar, tira rematado, remate para a defesa com as pernas do guarda-redes Aron. Jordi Alba, Martin Brandt, quadro e deixando a equipa formatada para sair em contra-golpe. O Granada com as pernas do guarda-redes Aron. Jordi Alba, Martin Braithwaite não chega a cruzar e agora tira cruzamento para a emenda de Braithwaite, a defesa do guarda-redes Aron. Da grande área, sobra para Jordi Alba, levantou para um cabeceamento, golo! Antoine Griezmann é o homem do momento! Marcou o golo que reduziu a diferença, assistiu o gol do empate, trouxe o jogo para prolongamento e agora adianta a equipa de Ronald Koeman, respondendo à gentileza. Ataque da equipa do Granada, vai para o chão, Serginho Dest tira com o adversário para o chão, é penalti para o Granada. E este jogo pode voltar a levar uma volta. Penalti para o Granada, o árbitro não tem a mínima dúvida de assinalar. Vai dançando em cima da linha de golo, Fedevico atira e marca! O Granada empata a 3, Fedevico converte, engana o guarda-redes alemão e atira para o 3-3 e temos que ir buscar o comprimido para pôr debaixo da língua, que isto vai ser mesmo. A simulação à frente de Valerro, atira de pé direito, vem a recarga de Frenkie de Jong para colocar o Barcelona na frente, 4-3 para a
equipa da Cidade de Condal. Remate pé direito de Lionel Messi, defesa de Aaron para diante e a recarga de Frenkie de Jong. 108 minutos de jogo. Dembélé ali por perto, deu a bola para o Ousmane. Dembélé vai já daqui, sai mais da baliza. Pode vir a recarga. Griezmann levantou, Jordi Alba. Mas que golaço de Jordi Alba! Mais uma jogada sensacional do Barcelona, 5-3 no marcador. Mas que golaço sem deixar cair Jordi Alba. Fez rebentar a granada na baliza.